Eu queria começar hoje contando uma história para vocês. Mas antes de contar essa história, eu quero que você fale o seguinte assim comigo. Eu prometo não julgar o Erics. Obrigado. Porque aí eu conto, você vai fazer aquela cara de julgamento aí, eu vou ficar triste aqui. Mas o que eu queria contar para vocês? Uma vez eu estava viajando, e aí apareceu aquele alerta, de que o pneu começa a esvaziar, aparece o alerta ali no carro, e apareceu aquele alerta, eu parei o carro, fui dar uma conferida nos pneus, adivinha só, um prego no pneu. Aí eu fui, arranquei aquele prego, e aí eu tive uma ideia muito boa na hora. Eu lembrei que no porta-luva do carro tinha um pedaço de borracha, nova borracha até. Aí o que eu fiz? Peguei aquele pedaço de borracha, coloquei no furo, tinha uma fita isolante no carro também, e aí eu passei em volta do pneu. Eu falei para não, você prometeu que não ia julgar. Passei em volta do pneu e pensei, agora dá para seguir viagem, não vai esvaziar. Não deu nem 10 metros, já tinha voado para longe aquela borracha, e o pneu começou a esvaziar e não deu para continuar a viagem. Pareceu meio absurda a história para vocês? Pareceu ou não? Porque pelo amor de Deus, é claro que eu não fiz isso, E parece absurdo, mas se eu falar que talvez, só talvez, você está fazendo a mesma coisa na sua vida, aí não parece mais tão absurdo, Aí a gente, opa, como assim? Eu estou fazendo isso? Mas a verdade é que talvez você esteja vivendo uma vida onde você está remendando sua vida com um monte de coisas que você não deveria remendar. E aí está vivendo uma vida toda cheia de retalho, Está chegando aí a festa country, tem pessoas que gostam de colocar os retalhos na roupa. E a sua vida está parecendo essas calças, toda retalhada, toda cheia de retalhos. E você acredita que está tudo bem. Mas aí você começa a se sentir, ao passar do tempo, como uma montanha russa. Tem dias que você está lá em cima com Deus. Meu Deus, eu saí de um culto de domingo, avivado, o pastor entregou uma palavra para mim, eu estou renovado. No dia seguinte você já está lá embaixo. Parece que despencou o mundo. Você nem lembra mais quem que é Deus. Parece que faz tanto tempo que você nem sente mais o que é a presença de Deus. E a gente meio que vai se acostumando a viver nessa montanha russa, nessa vida de remendos, onde uma hora a gente coloca um momento com Deus, outro momento abre mais um rasgo. E a gente precisa ir para o culto de domingo à noite para poder colocar mais um remendo e assim conseguir ir sobrevivendo na fé. E eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, que eu não sou o único que já passou por isso em algum momento da vida, ou que talvez você esteja passando agora. E eu queria te contar uma parábola que está em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Ela vai dizer assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, se fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E eu gosto muito dessa parábola porque ela resume assim de uma maneira muito didática o que nós vamos falar aqui hoje. Mas para que você tenha uma compreensão melhor do que Cristo queria falar através dessa parábola, eu preciso te contar o contexto histórico do qual ela foi escrita. Porque quando a gente pensa nos tempos de Cristo, que foi o momento em que ele falou essa parábola, a gente começa a olhar como que era formada as roupas daquela época. Porque hoje em dia a gente pensa, nossa, mas se eu remendar com um pano novo, minha camiseta mais gasta, vai ficar tudo bem. Só que naquele período era muito comum que as roupas eram feitas de fibras naturais. Então era muito usada a lã e o linho. Só que quando a lã e o linho eram lavados, a lã e o linho cru eram lavados, eles faziam o quê? Eles encolhiam. Só que quando você olha para uma roupa velha, uma roupa que a pessoa já usou há um bom tempo, ela já lavou algumas vezes, essa qualidade de encolher já se perdeu, porque ela já encolheu o suficiente. Então quando você pegava um tecido novo e remendava um tecido velho que estava rasgado, na primeira lavagem o tecido novo fazia assim, e aí o rasgo que era pequeno se tornava ainda maior, porque o tecido novo ia encolher e a roupa velha já não tinha mais elasticidade, já era uma roupa mais gasta, mais ressecada, então ela não tinha aquela força para aguentar aquele puxão. E aí o mesmo é muito parecido com o odre. O odre era uma espécie de garrafa de squeeze, feita de couro. Então, quando ela era nova, o couro ali do animal ainda já estava mais, com a sua elasticidade, conseguia se esticar. Só que quando o tempo ia passando, ela ia se ressecando e ia ficando cada vez mais rígida.
Então, quando você colocava um vinho novo dentro de um odre velho, sabe o que acontecia? O vinho começava a fermentar. E aí, quando o vinho começava a fermentar dentro daquela bolsa, ele começava a liberar gases. E aí, se o odre não estava novo, para aguentar essa expansão dos gases ali do vinho, ele se rompia, ele rasgava e o vinho vazava inteiro. Então é por isso que ele precisava ser um odre novo, para suportar o vinho novo, para que ele pudesse se expandir junto com aquele vinho. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque tem algumas coisas em comum, tanto na roupa velha, quanto no odre velho, quanto no tecido novo e quanto no odre novo. E a diferença de todos eles é a questão da elasticidade. Eles já não estavam mais flexíveis, mas eles eram enrijecidos, eles eram imaleáveis, eles eram resistentes ao crescimento ou resistentes à melhora que Deus queria dar para eles. Então é por isso que Jesus traz essa comparação. Só que quando eu leio esse texto, eu não tenho como não me lembrar de Ezequiel, capítulo 36. E no versículo 26, que Ezequiel vai falar: tirarei de vocês o coração de pedra. E aqui a gente encontra, talvez, a chave do que Jesus quer falar com a gente nessa parábola. Porque a gente vive em uma inconstância espiritual, muitas vezes, de altos e baixos, porque o nosso coração, muitas vezes, está como um odre velho. Um odre que não está mais tendo a sua elasticidade, ou melhor, sendo flexível ao que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. E um odre velho, ele não tem espaço suficiente para o Espírito Santo se mover através dele. Então um coração que é um odre velho, não tem espaço nele para o Espírito Santo se mover com liberdade. E é por isso que um dia a gente está muito bem, mas no outro parece que o odre furou e vazou tudo. Um dia a gente está na igreja, num culto de domingo, e se sente muito avivado e muito animado, mas é por isso que no outro dia a gente chega na segunda-feira e parece que tem um furo no nosso coração que derramou tudo e já se esvaziou. E aí a gente vai vivendo uma inconstância espiritual, porque o nosso coração é um odre velho, ou como Ezequiel fala, o nosso coração é um coração de pedra, imaleável, um coração que não dá para trabalhar, que não dá para ser moldado, porque ele já está enrijecido. E o nosso coração, ele vai ficando cada vez mais endurecido pelo pecado. E quanto mais os nossos olhos se voltam para o pecado, e quanto mais o nosso coração se afasta de Deus, mais o nosso coração vai ficando endurecido. E é por isso que muitas vezes a gente vê que demora muito para a gente viver um avivamento como uma igreja global, porque a gente está vendo que tem muitas pessoas com o coração completamente endurecido, pedindo algo novo de Deus, mas o coração não suporta a presença do Senhor, não suporta o transbordar de Deus, porque primeiro precisa desse novo coração. E aí aqui a gente entende o motivo e a razão do qual, às vezes a gente vai em lugares onde a igreja está presente, e a gente não sabe se está em uma igreja ou se está em um velório. A gente chega em lugares, às vezes, que não tem alegria nenhuma, não tem vida nenhuma. E tem um monte de crente lá dentro, mas por que não tem vida? Por que não tem alegria? Porque o coração ainda é um coração de pedra. E às vezes a gente acha que tempo de igreja significa que a gente é mais avivado, o que a gente tem mais da presença de Deus. Só que tempo de igreja não significa nada, porque muitas vezes a gente pode estar usando a nossa religiosidade, o nosso tempo de igreja, como um remendo na nossa fé. E aí o que a gente faz? A gente não vive uma constância tão boa com Deus, mas a gente vai e fala: não, é porque o ano passado Deus me tocou, então está tudo bem. A gente vai remendando a nossa fé, a gente não busca o Senhor, não faz mais o nosso devocional, não busca o Senhor em oração, no secreto, mas aí a gente percebe que não fez isso durante o dia, e aí no final da tarde a gente vai e coloca um remendo no coração, achando que está tudo bem, vou colocar um louvor para ouvir aqui, que substitui o meu tempo de oração com Deus. E a gente vai substituindo. Eu não tive tempo para ler a palavra hoje e ouvir o que Deus quer falar comigo. Então, quer saber de uma coisa? Vou colocar um podcast. Aí está lá mais um remendo. Nada contra o podcast. Amo muito, assisto. Mas o podcast não pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele é um Deus de intimidade. Ele quer de nós um relacionamento pessoal. E a gente não pode terceirizar a nossa fé para um vídeo no YouTube. Aquilo que Deus quer falar conosco, Ele quer falar conosco em secreto. E a gente precisa buscar um coração que está disponível a ouvir o que Deus quer fazer. Só que se a gente estiver com o nosso coração endurecido, como um odre velho, a gente não vai ter interesse nessas coisas, porque o nosso coração não suporta.
A gente quer um enchimento rápido, mas do mesmo jeito que enche rápido, a gente se esvazia rápido, porque a gente não cria raízes naquele que a gente deveria criar. E sabe, uma vida de remendos, ela não é o suficiente para a gente ter uma vida transbordante da unção de Deus. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Porque viver uma vida de remendos não nos vai garantir uma vida cheia da unção do Espírito Santo sobre nós. Mas a partir do momento que nós nos tornamos um odre novo, ou que nós temos roupas novas dadas por Cristo, e não mais uma roupa remendada, e agora eu falo do nosso espírito, da nossa alma não ser remendada, a gente está apto para receber a unção do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa e por onde nós passarmos. Mas primeiro a gente precisa entender que a gente precisa viver uma vida sem remendos. Sabe, chega disso. A gente remenda o nosso coração achando que está solucionando o problema, mas a gente só está maquiando, a gente só está disfarçando. E aí o tempo passa e a gente percebe que aquele problema que talvez era pequeno, que você colocou um remendo em cima, vai se tornando algo cada vez maior. E aí que é onde pessoas acabam ficando viciadas em pecados e tantas outras coisas, porque vai vivendo uma vida de remendo, e Deus não quer isso para você. Então fala assim: Deus não quer uma vida de remendos em mim. Sabe o que Deus quer para você? Fala assim: um novo coração. E aí você vai falar para mim: beleza, entendi, Eric, o problema, mas o que eu faço agora? Você lembra do texto de Ezequiel que nós lemos? Aquele texto, por mais que fala que nós temos um coração de pedra que precisa ser arrancado e tirado pelo Senhor, eu gosto muito do Ezequiel 36, porque ele é um texto de boas novas. Ele é um texto que não traz uma condenação sobre nós, mas ele nos dá uma notícia de esperança. E Ezequiel 36, a partir do 26, vai falar assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Olha que texto maravilhoso. E por que eu gosto tanto desse texto? E por que ele tem uma boa notícia tão extraordinária? Porque muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça algumas ideias completamente erradas, completamente tortas. E a gente acha que quem santifica, quem vai trazer a santificação sobre nós, ou quem vai colocar esse novo coração em nós, somos nós mesmos. E a gente cria várias estratégias, às vezes mirabolantes, para mudar a nossa realidade, e parece que a gente sempre termina de maneira frustrada, porque a gente acha que a força da mudança está na gente. E aí a gente vai criando as nossas estratégias e achando que a gente vai dar um jeito de resolver tudo completamente na nossa vida. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que não somos nós que temos o poder de fazer o nosso coração novo, mas esse poder vem de Deus, uma graça concedida por Ele. E é por isso que aqui em Ezequiel, ele fala: olha, eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne, sensível ao meu espírito, que esteja pronto para receber o meu espírito. Só que às vezes a gente fica achando que é a gente que vai solucionar todos os nossos erros, todas as nossas práticas. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que já falou assim: eu quero ir para a igreja, mas primeiro eu preciso largar o vício no álcool, largar o vício no tabaco e tantas outras coisas. Só que nunca consegue largar o vício, porque não é na força do nosso braço, mas é no Deus que transforma o nosso coração. Não é a gente remendando um vício, às vezes trocando por outro, mas é o poder do Evangelho operando em nós, que traz esse coração novo. E aí eu até falei aqui com os jovens ontem, eu falei: a gente precisa aprender a orar melhor quando a gente peca. Eu falei: quando você pecar, não ore mais assim: Senhor, tira esse pecado de mim, mas comece a orar assim: Senhor, me dê um novo coração que não aceita mais esse pecado. Não é só tirar o pecado, mas é pedir para que o Senhor troque o nosso coração, para que não seja um coração endurecido pelo pecado, todo remendado, mas que seja um coração novo, que ama e serve ao Senhor com alegria, e que coloca Ele em primeiro lugar, e é um coração cheio e transbordante da presença do Espírito Santo sobre nós. É esse o coração que nós precisamos ter, e é esse o coração que Deus quer dar. Só que aí a gente fica ali, naquela luta com o nosso próprio braço. Mas eu fico pensando, chega aí dezembro, novembro, a gente fica: não, ano que vem eu vou começar na academia com tudo, o ano inteiro.
vou fazer uma dieta, vou ler mais livro, vou economizar, vou fazer aquilo outro. Aí chega em março ali, agosto, já desandou tudo, você já não fez. Aí eu fico pensando, coisa tão simples assim, a gente já não consegue fazer. O que dá na nossa cabeça de achar que a gente tem poder para transformar o nosso coração? Então, a gente precisa de uma coisa hoje, para que o nosso coração seja transformado, para que a gente vença o pecado, para que a gente tenha uma vida avivada e transbordante de Deus, que se chama graça somente. É a graça de Deus que transforma o nosso coração, é a sua bondade, a sua misericórdia, que arranca o nosso coração de pedra, arranca o coração que é um odre velho e coloca um novo no lugar que é resistente ao mover do Espírito Santo dentro dele, que não vai se encher e vai começar a se esvaziar porque não suportou a presença de Deus, mas é uma vida transbordante que por onde passa, carrega a presença do Espírito Santo, e é isso que o Senhor quer te dar hoje, e é por isso que isso é uma boa notícia, e é por isso que você precisa se desapegar hoje do odre velho, se desapegar hoje da roupa velha. Tem pessoas que têm dificuldade em se desapegar, né? E aí às vezes está lá o guarda-roupa cheio de roupa antiga, que nem serve mais, nem serve. Você vai vestir, já está mais apertadinho, né? Colado assim no corpo. Ou às vezes está muito folgado, né, se você der aquela emagrecida. Ou é uma roupa que nem tem mais nada a ver com sua fase de vida, você nem usa mais, mas a pessoa não consegue desapegar e doar para alguém, por exemplo. E às vezes a gente faz assim espiritualmente também, a gente se apega às coisas antigas e esquece que Deus está nos chamando para uma vida nova nele. Deus está nos chamando para algo novo. Em 2 Coríntios 5,17, Deus vai falar assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Sabe, a boa notícia do Evangelho é que não importa quem você foi, o seu passado, ou o que você fez até chegar aqui, ou como está o seu coração, se está todo remendado, se é um odre velho ou um coração de pedra. A boa notícia é que se você quiser, hoje ainda, o Senhor pode te dar um novo coração, cheio do Espírito Santo dele, para que você viva uma vida verdadeiramente avivada e transbordante no Senhor, e é isso que Ele quer te dar hoje, é isso que Ele tem para você hoje, porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo, completamente tudo, se fez novo para você. As coisas se passaram, as antigas. A gente não precisa mais ficar preso a pecados, a traumas, a mágoas, a rancores, porque tudo se fez novo em Cristo Jesus, e agora nós podemos experimentar a liberdade que somente o Espírito Santo pode nos dar, e é por isso que a gente vê algumas coisas que talvez é loucura para o mundo, mas quando a gente está em Cristo, se tornam coisas naturais. A pessoa que era agressiva agora se torna um pacificador. A gente vê aí Paulo, perseguia cristãos, mas se torna um pacificador depois disso. Um homem que leva a paz de Cristo. O viciado se torna um canal de libertação. A pessoa que foi traumatizada, ferida, hoje é uma pessoa que leva a cura onde foi ferida, porque em Cristo tudo se faz novo. E agora nós recebemos o poder para mostrar para as pessoas que em Cristo tudo se faz novo, e assim como Ele fez em nós, Ele pode fazer em vocês, e a gente pode mostrar, a gente pode revelar isso, porque Cristo nos dá um novo coração. Mas como que acontece tudo isso? Como que Cristo então me dá um novo coração? Eu falo para você, através do novo nascimento em Cristo Jesus. E aí quando a gente lê João, capítulo 3, versículos 5 ao 7, vai dizer assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Eu gosto muito desse texto, porque aqui acontece algo muito interessante. Quando Nicodemos chega para esse diálogo com Jesus, me impressiona o fato de Jesus não ter chegado para Nicodemos, um homem, né, da lei, um homem que entendia a lei, e falar para ele: olha, Nicodemos, você entende da lei, você é um homem que sabe da lei, quer saber de uma coisa? Eu vou melhorar você. A gente não vê Jesus falando isso para ele. E às vezes o coração remendado é isso que quer, né? Jesus, eu quero que o Senhor me melhore. Então assim, ó, aqui está rasgado, que tal você colocar uma seda egípcia? Nem sei se existe seda egípcia, né? Mas uma seda top aqui.
Não é o coração remendado que é isso, uma melhoria, algo mais bonitinho, algo que talvez estético seja mais lindo. Só que quando Nicodemos chega para Jesus, ele vai e fala: é necessário que vocês nasçam de novo. Deixa eu falar algo para você. Jesus, ele não quer te melhorar, ele quer te fazer algo novo. Não é melhorar o que está estragado, é fazer novo aquilo que está estragado. E a gente precisa reconhecer que a gente precisa disso. E é por isso que aqui Jesus vai para Nicodemos e fala: olha, se você quer ver o reino de Deus, você não precisa melhorar, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se a gente quer ver o reino de Deus aqui na terra, no nosso bairro, nas nossas famílias, onde nós estamos, na nossa vida, é necessário que a gente venha nascer de novo em Cristo Jesus. É nele que a gente encontra a força para que a gente possa nascer de novo, porque nós não temos a força de nos fazer nascer de novo, nós não temos essa graça, essa habilidade. Isso é dom de Deus gratuito sobre nós. É sobre Ele e o que Ele pode fazer em nós. E é por isso que isso é uma boa notícia. Porque esse novo coração, sensível ao Espírito Santo de Deus, um coração que é completamente avivado por Deus, não depende das nossas forças, mas daquilo que Deus pode fazer em nós. E a boa notícia é que Ele quer fazer isso em nós. Ele quer nos dar um coração novo todos os dias. Em Joel capítulo 2, Joel vai falar: olha, rasguem o coração de vocês e não as vestes. Hoje de manhã o pastor Sebastião também falou sobre isso, porque Deus, ele espera de nós que a gente venha rasgar esse coração antigo, para que Ele venha nos dar um coração novo. E isso não é algo que a gente precisa fazer uma vez só na nossa vida, mas a gente precisa rasgar o nosso coração constantemente diante de Deus, para que Ele sempre esteja renovando o nosso coração e nos dando um coração novo. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós acabamos contaminando e manchando o coração novo que Deus nos dá. Então a gente vai e pede mais um, e Deus vai renovando o meu coração dia após dia, para que o fogo possa queimar continuamente no altar dia após dia. Então, se você quer que o fogo do Espírito Santo queime no altar do seu coração dia após dia, precisa todos os dias rasgar o coração diante do Senhor, falando: Senhor, eu não sou nada, como Paulo, o pior dos pecadores, mas derrama o teu renovo sobre mim, derrama a tua graça sobre mim. Senhor, arranca esse coração, me dá um coração novo agora, transborda o teu Espírito Santo sobre mim. Esse é o verdadeiro ato de Deus, trocar o odre velho, o de pedra, que é o nosso coração, por um odre novo, um coração novo, que é feito de carne, capaz de suportar o mover do Espírito Santo sobre nós. É isso que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente venha viver esse verdadeiro avivamento. Mas para viver esse avivamento a gente precisa ter o nosso coração completamente trocado. A gente precisa ter o nosso coração renovado dia após dia. E avivamento é um tema que eu gosto muito, eu sou apaixonado por isso. Mas avivamento, ele não é um arrepio passageiro. Avivamento não é você chegar em um culto de domingo, é a igreja cantar com aquela força toda, você vir aqui no apelo, chorar, lágrimas e mais lágrimas, e sair daqui sem ter o coração transformado. Isso não é avivamento. E às vezes a gente acha que avivamento é um arrepio, é um dom espiritual que eu fui usado ali, uma palavra que eu recebi. Às vezes a gente acha que avivamento é um transbordar momentâneo sobre a nossa vida. Opa, hoje eu estou avivado, amanhã não. Mas hoje eu estou. E a gente vai achando que isso é avivamento, só que a própria origem da palavra avivamento não diz isso. Porque ela vem do latim que é revivere, que significa tornar a viver. E aqui a gente encontra a chave do que é uma igreja avivada. Uma igreja avivada e avivamento não é um sentimento, mas uma condição permanente do coração de um cristão salvo em Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Deus não te chamou para ter momentos de avivamento, mas Deus te chamou para viver uma vida de avivamento. Isso é diferente. Ele não quer altos e baixos para você, mas Ele quer derramar cada vez mais sobre você. Quando a gente olha para o que Paulo fala, ele vai falar bem assim: olha, vocês são transformados à imagem de Deus, com glória cada vez maior. Ou seja, Deus tem cada vez mais para derramar sobre nós. Por isso que Ele não quer uma vida de altos e baixos para a gente, mas Ele nos chama para uma vida nova, que é uma vida de avivamento. Ou seja,
tornar a viver uma vida transbordante da presença de Deus, com glória cada vez maior sobre nós. E que glória que é essa? É a presença de Deus. Ele quer derramar cada vez mais sobre mim e sobre você. Ele tem muito mais para mim e para você. A gente só não pode se contentar em ficar no raso, ou ficar no simples, ou ficar num pouco. Mas a gente precisa entender que só vive um avivamento quem nasce de novo e tem esse coração trocado por Deus, e é isso que Ele quer para nós. Nós não podemos aceitar nada menos na nossa vida do que uma vida transbordante da presença de Deus. Às vezes a gente tem a sensação de que isso é só para o nosso pastor. Nosso pastorzão está de férias hoje, glória a Deus por isso, descansando um pouco. Mas a gente acha que essa vida de transbordar é só para ele. Mas não, Deus promete o derramar do Espírito Santo sobre todos nós. Esse transbordar do Espírito é para ele, é para mim, é para você, é para quem está do seu lado, na sua frente, atrás. Mas é para todos nós. Deus quer que todos nós venhamos a viver uma vida de avivamento, uma vida transbordante da presença de Deus, uma vida transbordante da unção de Deus. Deus, Ele quer te usar em dons espirituais, Ele quer derramar frutos do Espírito sobre você, Ele quer conduzir a tua vida, Ele quer te dar direcionamento, falar com você, mas você quer isso? Sabe, tudo o que você precisa fazer é deixar que Deus ali arranque esse seu coração e te dê um novo, dia após dia, todos os dias. Senhor, me dê um coração novo, todos os dias. E quando Ele te der esse coração novo, tudo que você vai precisar fazer depois disso é deixar que Deus venha fluir através de você. E eu acho incrível que o Evangelho, o reino de Deus, tudo fala de Deus e não de nós. A troca de coração é Deus que faz. O fluir em nossa vida não somos nós, mas é Ele que faz também através de nós. Nós só somos um instrumento. Imagina aí um machado. Você já viu um machado cortar uma árvore sozinho? Não, porque ele é só um instrumento. Mas quando está na mão do lenhador, ele tem força para derrubar uma árvore, independente do tamanho dele. Porque não é sobre a ferramenta, mas sobre quem está usando aquela ferramenta. E isso que é o mais incrível. Deus quer trocar o seu coração e Ele quer fluir através de você. E isso não depende de nenhum de nós, mas do agir de Deus na sua vida. João capítulo 7, versículo 38 e 39, vai falar assim, Jesus falando: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberíamos os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Porém a gente vai ver lá em Atos 1 que Jesus subiu aos céus e Ele foi glorificado, prometendo: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E em Atos 2 a gente vê o Espírito Santo descendo e enchendo todos os que estavam reunidos naquele lugar. E a gente vai ver que o Espírito Santo agora está no nosso meio, e agora por isso Ele pode fluir do nosso interior como rios de água viva. Entendeu o que Deus quer para você hoje? Deus quer te fazer uma fonte de rios de água viva. Ou seja, por onde você passar, esse rio precisa fluir. Chega lá na tua família ainda hoje. Talvez seu filho não é crente, seu pai não é crente, né? Algum familiar ali que mora com você não é crente, mas chega lá com isso em mente: do meu interior flui rios de água viva. Então eu posso chegar na minha casa e começar a declarar um avivamento de Deus naquele lugar, começar a declarar que ali o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha esposa, marido, o que for seu, vai nascer de novo, porque do meu interior flui a presença de Deus. E se no meu interior tem a presença de Deus, isso significa que no seu interior tem poder e autoridade para chegar no pior dos ambientes e declarar a graça e a presença de Deus naquele lugar, e o ambiente vai ser transformado, porque o rio de Deus está fluindo ali. Você pode chegar no seu trabalho, por mais desafiador que seja, e declarar o rio de Deus naquele lugar e ver o ambiente sendo completamente transformado. Deus pode fazer isso através de você. E tudo o que precisa é o quê? Desse avivamento, esse nascer de novo. Tudo que precisa é olhar e entender que Deus, Ele não só pode fazer, como Ele quer fazer através de você. A gente precisa, de maneira sincera, perder esse medo. Às vezes a gente tem tanto medo do que Deus pode ou não fazer na nossa vida, ou se vai dar certo ou não.
Muitas vezes a gente não ora por uma pessoa que está enferma, porque a gente fica lá, será que Deus vai curar? Será que se eu orar Deus vai curar? E a gente vai colocando um peso sobre nós, mas não é sobre nós, mas é o que Deus faz através de nós. Nós só somos os instrumentos, nós oramos, mas quem cura é Ele. A responsabilidade de derramar uma cura não é nossa, mas é do Senhor, e Ele cura quem Ele quer. E aí a gente fica com medo de orar pela pessoa, porque a gente não sabe se vai ser curado ou não, mas eu fico pensando quantas oportunidades a gente não perde de manifestar o rio de Deus aqui na terra, por covardia, por não entender que esse rio flui do nosso interior e não depende de nós, mas dele. Deixa eu te falar algo, não limite o que Deus pode fazer na sua vida, não limite o quanto Deus pode te usar, porque Ele tem águas transbordantes para nós. O que Ele tem para nós é uma graça transbordante. Olha lá, Romanos capítulo 5, o que está escrito lá? Onde abundou o pecado, superabundou ou transbordou a graça de Deus. Entenda isso, Deus tem para nós não uma vida abundante, mas uma vida transbordante. Ele tem muito mais. E sabe o que eu acho incrível no transbordar de Deus? É porque se você enche um balde até o limite, só ele tem água. Mas se você pega uma mangueira e deixa aquele balde enchendo e não desliga e deixa começar a transbordar, tudo que está em volta começa a se alagar. Parece que forma até um riozinho assim, né? Vai escorrendo a água, formando um rio por onde passa. É isso que Deus tem para você. A gente precisa entender que Deus chamou a igreja para posicionar a igreja em uma sociedade, para que a gente seja transbordante nesses lugares, para que o rio de Deus venha fluir ali. E sabe uma coisa interessante no rio? É porque normalmente um rio nasce bem pequenininho, um nascente e vai escorrendo. E aí vem um outro rio que nasceu em uma outra nascente escorrendo e encontra com aquele, e ele começa a ganhar corpo. E aí vem outro, se junta e ganha mais corpo. E aquele rio vai crescendo. Aí chega uma hora que o rio já não dá mais para você atravessar a pé, nem a nado, você precisa de um barco para atravessar. Sabe o que eu quero falar com você aqui hoje? É que às vezes a gente acha que só dá para ser um rio muito largo, o rio Amazonas, né? Tem que atravessar barco, uma correnteza forte. Mas são rios pequenininhos, nascentes, que vão se juntando e se torna algo muito maior. Se eu e você fizermos a nossa parte, aquilo que Deus está derramando aqui em mim, derrama lá no Johnny, derrama ali na Sandy, vai se juntando e vai ganhando um corpo que começa a impactar não só a nossa igreja, mas começa a impactar as famílias que estão aqui, começa a impactar as escolas em volta, os comércios em volta, as casas em volta, começa a impactar o seu trabalho, e a gente começa a ver o avivamento de Deus, que começa aqui, se espalhar na nossa sociedade. Mas tudo que a gente precisa fazer é permitir que Deus venha fluir de um coração renovado e restaurado por Ele. E é isso que é ser uma igreja avivada. É entender que avivamento não é um evento. Por mais que seja bom a gente ter eventos que falem sobre avivamento. Mas avivamento não é um evento. Avivamento não é um momento. Avivamento é uma vida nova, cheia do Espírito Santo. E Deus está te convidando hoje para esse avivamento. Sabe, não é amanhã, não é depois de amanhã, mas Deus, Ele quer isso sobre nós ainda hoje. Deus quer fazer esse rio fluir no seu coração ainda hoje. Agora a questão é, o quanto você deseja isso? O quanto você quer esse transbordar de Deus? Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Vai falar assim: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu gosto desse texto porque esse é um texto geracional. Você vê que ele começa, olha, os filhos e filhas, os jovens e os idosos. Ele vai abraçando todas as gerações. Hoje as nossas gerações, elas são mais divididas, né? Tem a criança, tem o adolescente, tem até o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o pré-jovem também tem, daí tem o jovem adulto casado, e aí vem depois o jovem adulto, o idoso, e por aí vai, um monte de jovem, o tanto lá. Mas naquele tempo de Cristo, a geração era muito simples, filhos, jovens e idosos.
Então, quando a gente olha para Joel, a gente percebe que aqui tem uma profecia que abraça gerações. E aí a profecia é: depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os pais, sobre os idosos, sobre todas as gerações eu quero derramar o meu espírito. E você que é pai, mãe, e mesmo que não tenha um filho cristão, pegue isso aqui agora: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não desista dos teus filhos, não desista. E você que é filho, talvez seja seus pais. É o meu caso, eu não desisto dos meus pais. Não desista. Não desista da sua família, porque a promessa de Joel é geracional, é nos filhos, é nos jovens, é nos pais, é nos idosos, é em toda a família, é em tudo. Isso é geracional. E os vossos filhos profetizarão, e vocês jovens terão visões, e vocês idosos terão sonhos. E aqui, até os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Joel está falando aqui, olha, não importa a tua classe social ou quem você é, o Senhor quer derramar o espírito dele, seja rico, pobre, alto, magro, baixo, seja quem for, o Senhor quer derramar o Espírito Santo dele sobre nós, sobre todos nós, sem distinção nenhuma. Só que aí às vezes a gente fica esperando uma promessa de Joel. Qual é uma promessa? Aqui Deus está prometendo, olha, depois disso derramarei o meu espírito. E a gente usa o texto de Joel muitas vezes para profetizar sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, e fala, olha, depois disso, assim como diz em Joel, o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre todos nós, e aí os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os idosos irão sonhar, e a gente vai profetizando uma profecia e uma promessa, que não é para o nosso tempo. Aí talvez agora eu te choquei um pouquinho, né? Porque essa promessa de Joel não é para se cumprir hoje. Ela já se cumpriu, ela já aconteceu. E quando a gente vai para Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e se manifesta naquele lugar. E depois que o Espírito Santo se manifesta, os que estavam em volta observando falam, será que eles estão bêbados? E aí vai, levanta Pedro e começa a falar, olha, eles não estão alcoolizados porque ainda é de manhã. O que vocês estão vendo aqui é a promessa dita lá em Joel, que depois disso derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Então o que a gente pode entender? Que a profecia de Joel, ela já se concretizou. Nós não estamos mais agora numa expectativa de uma promessa, mas o derramar do Espírito Santo sobre nós não é algo que vai acontecer, mas é algo que já está disponível, porque lá em Atos capítulo 2, o Senhor já nos entregou o Espírito Santo dele. Então nós precisamos hoje tomar posse dessa palavra e começar a profetizar para as nações, começar a profetizar nos nossos trabalhos, famílias e por onde a gente passar, porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não precisamos esperar que o Espírito venha, porque ele já está aqui. Aí você pode perguntar, beleza, e agora? É só mergulhar no rio, é só se entregar nesse rio, é só deixar que o rio do Senhor venha te carregar. Imagina um rio com uma correnteza forte. Eu não sei quem aqui já nadou em um rio com correnteza forte, é bem complicado. Uma vez eu inventei de pular em um rio assim, quase morri. Não, é sério, 15 anos, um adolescente, a gente acaba não pensando muito bem assim nas consequências, né? Eu só fui e pulei, um rio com 5 metros de profundidade, uma correnteza forte, e vamos nadar, e parecia que eu nunca conseguia chegar de volta ali no cais, né, daquele rio. A gente precisa hoje se jogar no rio do Senhor, mas não precisa nadar contra a correnteza. Deixa o Senhor te conduzir e levar para onde Ele quer. Deixa que o rio do Senhor te leve para onde Ele quer, porque quando a gente deixa o rio de Deus nos conduzir, a gente começa a experimentar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente começa a experimentar milagres na nossa casa, e por onde a gente passar, a gente vai experimentando o milagre de Deus, porque agora a gente está dentro do rio da presença do Senhor. Então hoje, a banda pode subir. Não viva uma expectativa de uma promessa a ser cumprida na tua vida, de que você vai ser cheio do Espírito Santo, mas vivam a realidade de que Ele já está aqui para te encher, de transbordar. Não vamos esperar por algo que o Senhor já nos deu. Falei aqui ontem
no Brave, eu falei, se eu prometer te dar um carro e te dar esse carro, passa 2 anos, você quer trocar de carro, você ainda vai ficar esperando a minha promessa de te dar um carro que eu já dei? Claro que não, você já recebeu isso. Deus nos prometeu o Espírito Santo. Jesus falou, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o meu Espírito. Ele já enviou. Ele já nos deu o Espírito Santo. A gente não precisa esperar para viver uma vida mais transbordante do Espírito Santo. Nós já podemos viver essa vida, porque Ele já nos entregou. E agora eu quero que você imagine isso junto comigo. Imagine uma igreja agora feita só de odres novos, só de corações de carne, um coração novo que suporta o Espírito Santo de Deus. Imagina aqui que todos nós estamos vivendo isso, vivendo um avivamento intenso com o Senhor. E aí o Senhor começa a liberar dons espirituais sobre nós. Tem um aqui que Deus vai levantar com dom de cura. Tem outro aqui que o Senhor vai derramar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, operação de milagres e tantos outros dons. Agora imagina uma igreja onde o Senhor vem com o seu Espírito Santo nos enchendo por completo, derramando sobre nós os frutos do Espírito Santo. É uma igreja que não há espaço para contendas, para brigas, desavenças, porque é uma igreja cheia de amor, fidelidade, paixão, paz, domínio próprio. Agora imagina uma igreja vivendo isso, o que não vai gerar? E aí eu quero te convidar a fechar seus olhos para você imaginar junto comigo. Eu quero imaginar você cheio dessa presença de Deus, com um coração completamente novo e transbordante da presença de Deus. E você chegando na sua casa e começando a manifestar a presença de Deus naquele lugar. Imagina aí os seus filhos se voltando para você, falando, pai, mãe, eu quero mais de Deus. Eu quero viver isso que você está vivendo no Senhor hoje. Eu e a Bela tentamos passar ao máximo isso para nossa filhinha. A gente vai orar, filha, vamos orar junto. Ela fala, amém, só o que ela fala. Mas a gente vai incentivando. Agora imagina seus filhos olhando para você e falando, pai, mãe, eu quero viver esse avivamento que você está vivendo. Talvez seu filho está distante e voltando e falando, pai, mãe, eu quero voltar para esse Jesus que está na sua vida, porque esse Jesus me impactou. Eu quero que você comece a imaginar agora o impacto disso no teu trabalho. Você chegando lá, cheio da presença de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. E aí um colega de trabalho seu vai e fala bem assim, olha, eu estou com dor de cabeça. E aí, em vez de falar, vai lá comprar um Dorflex, você coloca a mão na cabeça dele e fala, olha, em nome de Jesus, dor de cabeça sai agora. E ele sendo curado. Eu estou com uma dor nas minhas costas. Você coloca a mão nas costas e fala, Senhor Jesus, eu clamo a Ti, derrama a cura nessas costas agora. E ela sendo curada. Imagina você fazendo isso no seu trabalho. Imagina agora o impacto de uma igreja completamente avivada, uma igreja de odres novos, cheios do Espírito Santo. Agora imagina esse impacto no nosso bairro. E olha aqui agora para mim. Imagina que coisa extraordinária. A gente sair aqui todo mundo cheio da unção do Espírito Santo. E quando a gente sair nessas ruas, as casas em voltas, tendo que se render ao nosso Senhor Jesus, porque está vendo aqui uma igreja avivada, cheia da presença de Deus, que por onde passa o rio transborda. Imagina o impacto nos comércios aqui em volta, quando você for para a pizzaria depois do culto com a sua família, mas chegando lá, olhando para o garçom e perguntando, como é que está a sua vida com Jesus? E Deus derramando sobre você uma palavra de sabedoria naquele momento. E você fala, olha, Jesus te ama. Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer restaurar a tua vida. Eu posso orar por você. Imagina o impacto que nós como igreja não vamos causar no nosso bairro. Sabe, eu falo para você, a gente vai começar a ver filas de pessoas implorando para serem batizadas. Falando, eu preciso desse Jesus. Eu quero mais desse Jesus. E aí a gente vai viver o que o Emerson falou aqui. Esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar minúsculo para a gente. E não por uma soberba, mas é por uma igreja que entendeu o propósito de Deus. Que nós não somos transbordados por Deus para guardar isso para nós, mas para deixar que o Espírito Santo venha fluir através de nós.
E aí a gente vai começar a ver famílias sendo restauradas, casamentos sendo completamente restaurados, porque o marido e a esposa que estavam prestes a divorciar, um deles falou bem assim: não vou me divorciar, eu vou agora plantar em Deus um novo coração, para que o rio de Deus flua no meu casamento, flua na minha família, porque não aceita perder para o inimigo, mas declara que Jesus é aquele que restaura casamentos, que restaura o coração, que restaura a família, e nós podemos nos apegar nisso, crendo que o Senhor vai fazer em nosso meio. A gente vai viver uma igreja que vê a manifestação da graça e do poder de Deus sobre nós todos os dias. E tudo que eu quero falar para você hoje aqui, quando a gente permite que o Senhor renove o nosso coração, dia após dia, Ele transborda em nós. Os dons espirituais não eram só para a igreja primitiva, não era só para Paulo, Pedro, João, não é só para o pastor, para um líder religioso, não é só para o teu líder de célula, ou o teu líder de área. Os dons do Espírito Santo é para todos nós. Quando a gente olha a promessa que foi dita lá em Joel, fala: depois disso, derramarei do meu Espírito sobre algumas pessoas. É isso que fala? Não. A promessa que Joel fez é: depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Isso é para mim. Isso é para você. Fala para quem está do seu lado: isso é para você. Não, vamos falar assim, ó. Vamos fazer um combinado, ó. A gente vai falar agora, tá? Vai falar de um jeito de quem está fluindo assim, ó. Não é nem mais um rio, é um oceano da presença de Deus. Então você vai olhar para quem está do seu lado, é para essa pessoa sentir o Espírito Santo chacoalhar ela aí agora. Então fala bem assim: isso é para você. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo, irmãos, é para todos nós. E é por isso que lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor fala: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Judeia, quanto em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Nós somos revestidos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. E aí os discípulos escutam isso, e lá em Atos 1, um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar assim: estavam todos unânimes, reunidos em oração. E a minha pergunta para você é: o que você acha que os discípulos estavam orando naquele momento? Depois de Jesus chegar e falar bem assim: ó, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu fico imaginando os discípulos reunidos naquele lugar falando: Senhor, então manda o teu Espírito Santo, Pai, venha nos revestir com poder, Senhor, porque nós queremos ser tuas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. E o que eu quero falar para você hoje é que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos encher também, e quando Ele nos enche, nós recebemos poder para sermos testemunha dEle, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade e na nossa nação. E quando Deus levanta um povo cheio da presença dEle, avivado, ambientes são completamente transformados, nações são completamente transformadas. E a gente fica colocando a nossa expectativa às vezes em político. Político A, político B vai mudar a realidade do nosso país. Quem muda a realidade de uma nação é a presença do Espírito Santo naquele lugar. E quando a gente vai olhar para alguns avivamentos, como na Escócia, avivamento que até a taxa de criminalidade teve que diminuir na cidade, de tamanha manifestação do poder de Deus. Tem países que foram avivados por Deus, que Deus levantou a sua igreja, que eram países que não davam para plantar, mas depois que o avivamento de Deus chegou, eles plantavam cenouras tão grandes, tão gigantes, que impactaram o mundo com aquilo, e começaram não só a ter para eles, mas também para exportar para outros povos. Porque quando Deus desce com o seu Espírito Santo, é para transbordar. Eu acho que você não entendeu isso ainda. Irmão, quando Deus desce com o seu Espírito Santo sobre a sua família, é para transbordar.
Quando Deus desce com o teu Espírito Santo sobre uma igreja, é para transbordar. Ele não quer só nos encher, mas Ele quer transbordar. E se você quer viver esse transbordar de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé agora no seu lugar. Eu creio que não demora muito, mas em pouquíssimo tempo, o que Deus vai fazer no nosso meio vai ficar marcado na história do nosso bairro. O Emerson bem falou, nosso bairro ainda é conhecido como um bairro completamente idólatra, mas em nome de Jesus, nós poderemos declarar que Santa Felicidade não é mais um bairro idólatra, mas é um bairro entregue para Jesus, porque aqui, nesse lugar, tem uma igreja posicionada para viver um verdadeiro avivamento e um transbordar de Deus aqui. Mas fecha seus olhos agora. Só que antes do transbordar de Deus, antes da manifestação do Espírito Santo de Deus, antes da promessa de Joel, no capítulo 2, que todos receberiam o Espírito Santo, nós vemos uma outra coisa em Joel. O Senhor falando bem assim: voltem-se para mim com jejum, com pranto e com lamento. Rasguem os seus corações e não as vestes. Porque antes da gente viver um avivamento, primeiro a gente precisa rasgar os nossos corações diante de Deus. Eu fico imaginando os discípulos naquele lugar, rasgando o coração diante de Deus e clamando: Senhor, aviva-nos, Pai, hoje, aviva-nos, Senhor. Por isso você que ficou de pé no seu lugar, que quer viver esse transbordar, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Para o quê? Para a gente ir junto hoje, orar falando: Senhor, nós queremos o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos o Teu avivamento, Senhor, sobre nós. Nós queremos mais de Ti. Então por isso sai do seu lugar, meu irmão, e vamos juntos hoje falar isso: Senhor, nós rasgamos o nosso coração hoje, Pai, diante de Ti, porque nós clamamos, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu Espírito Santo.